Saltburn estreou recentemente e por muito tempo o filme foi comentado pelo público como um romance LGBT protagonizado pelo Jacob Elord e pelo Barry Cogham. Assisti o filme aí descobrindo aos poucos que o filme não é bem um romance LGBT, mas ele definitivamente é algo bem diferente e bem queer do mesmo jeito. Quase como se o marketing do filme fingisse ser algo que ele não é para chamar a atenção de um público específico que saberia apreciá-lo melhor. Quando chegamos no filme, não é o que a gente esperava, é algo melhor do que a gente esperava e se adapta bem ao tipo de público que a gente é. É quase como se o filme criasse uma personalidade falsa para nos agradar e entrar na nossa vida e aos poucos ir conseguindo o que ele quer. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Em Saltburn nós conhecemos o Oliver, um recém-chegado estudante de Oxford bolsista que chega naquele mundo em sua skin de nerdola tentando entender aquele mundo, até que ele conhece o Felix, um garoto rico e popular que por acaso é interpretado pelo homão do Jacob Elord, crush da minha vida. E depois de algumas coincidências que acabam levando eles a começarem a ser amigos, o Felix descobre que o Oliver é cheio de problema em casa e por isso decidiu não voltar para casa nas férias de verão. Então, o Felix decide convidar o Oli para Saltburn, a casa da família aristocrata do Felix. E chegando a Saltburn, o Oli descobre um universo à parte. Com a família cheia de elementos de novelas, sério, tem uns personagens desse filme que facilmente são personagens de novela, tem latino envolvido nessa produção. Nós conhecemos em Saltburn o núcleo familiar do Felix. Elsbeth, a mãe da família, posa como essa socialite boazinha que ajuda todo mundo e se importa com tudo e todos, quando na verdade é uma fofoqueira que fala mal de literalmente todo mundo o filme inteiro. Tem opiniões horríveis sobre as pessoas e constantemente ajuda os outros, se arrepende, faz algo pra deixar de ajudar e se sente mal por ter deixado de ajudar. Basicamente ela é uma fingida que constrói uma imagem falsa para as pessoas e sabe disso, ela sabe da própria falsidade. As pessoas ao redor sabem da própria falsidade dela. E ela sabe até do quão ruins suas ações podem ser, mas tá o tempo todo esperando que alguém aprove suas atitudes pra ela se sentir menos pior e fingir que o que ela fez não é horrível. Fingimento é algo que essa família é profissional em. Falando em fingimento, Sir James, o pai da família, um homem que se afundou na ideia de vender essa família perfeita sem problemas nenhum, a ponto de realmente agir como se não existissem problemas, adota uma postura de submisso à esposa para parecer dócil, quando na verdade quem controla as coisas é ele e na prática ele não é submisso nem um pouquinho, mas finge até mesmo quando mortes e expulsões estão acontecendo. Ele parece querer sempre agir como se nada tivesse acontecendo, evitando ao máximo demonstrar real humanidade, e mesmo que alguém esteja morrendo perto dele, ele prefere fingir que a torta é uma delícia. Aí tem mais ou menos o núcleo de irmãos do Felix. A Venitia, a irmã meio problemática, que rende uma das cenas mais traumatizantes da história do cinema. E não importa o que você fale, mas aquela cena é linda, ela é maravilhosa e ela é muito esperta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muito nojo dela, eu achei ela impecável. E o Furley, que além de ser uma gay chata, cheideira, também simboliza o lado disfuncional que a família tenta não lidar muito. Ele é o único que parece sentir que existe algo errado com o Oli, mesmo que isso acabe virando um desespero que depois se torna ele subestimando o Oli. A questão é, você tem uma família disfuncional alimentada pela falsa sensação de tranquilidade, acostumada com um mundo falso construído para satisfazer suas vontades e desejos. Como o próprio Furley diz pro Oli, Saltburn é um sonho para muitos e uma realidade para quem vive ali. Mas eu discordo, Saltburn é um sonho para todos que entram em contato, mas aquela família não consegue enxergar que é um sonho, e que é apenas a ilusão do cérebro deles. E o Oli sabia disso. O Oli meio que enxergava a Matrix que Saltburn era. Durante o filme a gente entende que o que mais depende dessas ilusões é o Felix. Todos ao redor dele parecem se moldar para ganhar sua atenção e quando ganham sentem a êxtase de uma droga, mas como sempre ele cansa e descarta, como brinquedos. A cena que ele tem com a ex-namorada, que ele só abandona ela sem pensar muito, a gente já tem essa meio que comprovação. A gente também tem fala sobre como todo ano ele leva um amigo diferente para Saltburn, um brinquedo temporário. A questão é que o Oliver, um obcecado por controle, não estava pronto para ser um brinquedo descartável. E agora você pergunta, o Oliver era apaixonado pelo Felix? Eu acho que mais ou menos. O Oli é um manipulador, é da personalidade dele. Não foi difícil para ele perceber que o Felix era a típica pessoa que precisa que os outros se moldem a ele. E isso o Oliver conseguia fazer. Chegar em Saltburn e ir manipulando cada um dos membros da família era uma forma de ir chegando mais e mais perto do Felix. Ele manipulava todos ao redor do Felix a fim de ir se aproximando cada vez mais dele. E de lidar com o próprio desespero de perceber que ele não estava conseguindo chegar no objetivo dele.
Antes da morte do Felix, tudo que ele fez foi só pra conseguir o Felix, mas ao chegar em Saltburn, ele foi encantado pelo sonho, pelo mundo que aquele lugar poderia ser, e ao ver sua persona se desfazer em frente ao Felix, ele percebe que não vai conseguir o Felix, o plano principal, mas podia conseguir Saltburn. Antes de matar o Felix, tem toda uma sequência que ele anda pela casa querendo fazer parte daquilo, mas não sentindo o que faz. O Furley fala que ele não faz parte, e na hora do parabéns as pessoas não lembram seu nome. Aquele lugar não pertence a ele, mas poderia. O Wally é, acima de tudo, paciente. Ele sabia que as 3 mortes poderiam ser vistas como assassinato. Ele sabia que 3 mortes que poderiam ser vistas como assassinato não poderiam acontecer. Por isso, as 2 mortes, a da irmã e do pai, foram mortes que contaram com o desespero do sonho se desfazendo e o tempo passando. Ou seja, a irmã dependia muito do Felix, e a morte do Felix fazia ela morrer. E o pai só precisava de mais uns aninhos ali para morrer naturalmente. Ele sabia o leve racismo que rodeava a família, então não foi difícil para ele usar disso para se livrar do Furley sem cometer outro crime. E quando uma mãe perde todos os seus filhos, mas acha algo que a faça sentir minimamente próxima a eles, ela aproveita. E assim, ele consegue voltar a Saltburn, consegue a casa e se livra da peça que faltava. O Felix era a obsessão inicial, mas conhecer o sonho de Saltburn e querer fazer parte daquilo foi o que guiou alguns dos seus passos. Não conseguir o Felix foi sim frustrante, mas no fim ele consegue fazer parte. Ele faz parte de Saltburn, ele consegue o sonho. E para isso foi necessário uma falsa personalidade e definitivamente muito tesão.